Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 33. Glória a Deus, aleluia. Todos acharam, amém? Lucas 23, 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E repartindo suas vestes, lançaram sortes sobre elas. O povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele. Os outros salvou e salve a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Também os soldados escarneciam dele, e chegando-se a ele, apresentaram-lhe vinagre e disseram: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também por cima dele havia uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraico: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O outro, porém, respondia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal fez. Então disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Podem sentar, dando glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né, irmão, por tudo nesse dia lindo, nessa tarde que o Senhor tem feito em nossa vida, né? A palavra de Deus nos fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Filho de Deus, ele veio a este mundo, esteve lá em Jerusalém, Cafarnaum, Samaria, e ali Jesus fez muitos milagres, mostrou muitos sinais. O seu ministério na terra durou ali 3 anos. E passando-se 3 anos, Jesus ele foi condenado à morte, e à morte de cruz. O Filho de Deus agora estava sendo crucificado, quando levaram ele a um lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira. Diz que aquele lugar só era levado para ali malfeitores, só era levado para ali pessoas destituídas da sociedade. E nós vemos que ali fizeram uma acusação contra Jesus e quiseram crucificar o mestre de toda maneira, e colocaram Jesus no meio de 2 malfeitores, para que a acusação, para que todos vissem ali Jesus no meio dos malfeitores, e todos olhares começassem a dizer que Jesus era o malfeitor. O mal, quando ele vem contra a gente, irmão, ele faz de tudo para nos derrubar. Mas eu quero dizer que lá no céu tem um Deus justo que vê todas as coisas. Ele vê o oculto, ele vê o profundo, e ele vê o escondido. Jesus estava ali ao lado de 2 malfeitores, para quem olhar dissesse que Jesus também era um dos malfeitores. Mas Jesus olhava ali, apenas dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. É difícil, né, irmão? Numa situação onde estava ali, prego nas mãos, prego nos pés,
uma coroa de espinho rasgando a sua cabeça, e Jesus ainda estava demonstrando sinal de amor. Jesus estava ali sentindo muita dor que nenhum ser humano seria capaz de resistir. E naquele momento de muita dor, Jesus diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Provavelmente o pai naquele momento estava irado. A Bíblia não fala, mas Deus provavelmente ia tomar algum tipo de ação. E quando Deus ele toma um tipo de ação, é para destruir, é para matar. Mas Jesus vendo ali a ira de Deus, Jesus diz: perdoa, Pai, eles não sabem o que faz. Jesus estava falando da multidão. A multidão não sabe o que faz. Quando Jesus estava fazendo milagres lá em Jerusalém, aquela mesma multidão acompanhava Jesus, aquela mesma multidão ouvia Jesus, aquela mesma multidão comeu o pão com Jesus. Jesus multiplicou o pão para aquela multidão, e aquela multidão seguia Jesus. Aleluia, glória a Deus. A multidão, ela é sempre induzida. Quando ela é induzida por um bom mestre, tudo vai bem. Mas quando ela é induzida pelo mau mestre, tudo vai mal. Ali nesse momento, a multidão, ela estava sendo induzida pelos líderes religiosos que mandavam crucificar Jesus. Dizia que Jesus não era o Messias. E a multidão agora estava gritando: mata, crucifica-o. E Jesus dizendo: perdoa, perdoa eles não sabem o que faz. E muitas vezes alguém está irado por você, porque está induzido pela fofoca, está induzido pela calúnia. Mas perdoe, meu irmão, aprenda a perdoar como Jesus ele perdoou. E naquele momento, daqueles dois malfeitores, havia um também que ele estava induzido pela multidão, e ele começava a dizer: tu salvou os outros, e a ti mesmo não pode salvar. Mas ali no meio daqueles malfeitores, havia um que não estava induzido pela multidão. Eu quero dizer para você nessa tarde: não vá pela multidão não, vá por Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. E um daqueles malfeitores que não foi pela multidão, mas foi por Jesus Cristo, disse: nós somos pecadores, nós estamos aqui pagando pelo mal feito que a gente fez, mas Jesus Cristo, Ele é inocente. Jesus Cristo, Ele não fez mal nenhum. Isso aqui é um arrumadinho contra Jesus Cristo. Isso aqui é uma calúnia contra o Filho de Deus. Mas eu quero dizer: Senhor, tu lembra de mim quando tu entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino, porque tu não está indo pela multidão, tu está indo pelo Filho de Deus. E nessa tarde eu digo para você: vá por Jesus Cristo, vá pelo Filho de Deus, não vá pela multidão não, porque a multidão ela está perdida. Glória a Deus, aleluia. É por isso que esse país ele está um caos, porque a multidão ela sempre vai por onde alguém está lhe liderando. E quando o líder ele não tem rumo, quando o líder a base dele não é Jesus Cristo, o povo ele se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. E diz a palavra de Deus que ali o povo estava olhando, os príncipes zombavam dele. Irmão, a situação ali não estava boa para Jesus não, mas Jesus ele é amor. Jesus mesmo sentindo dor, ele disse: eu quero é salvar, eu quero é perdoar, eu quero amar. E nessa tarde também não é diferente não. Jesus ele quer salvar aqui neste lugar. Jesus ele quer dar perdão aqui nesse lugar. Jesus quer mudar a história aqui nesse lugar. Jesus ele muda a história, irmão, mesmo que seja no último momento, mesmo que seja na última hora, mas ele muda. Se crere, tu verás a glória de Deus. Aleluia.
E ali o governador Pôncio Pilato mandou escrever nas letras gregas, romanas e hebraico: este é o rei dos judeus. Se você crê, ele é. Se você não crê, ele continua sendo rei dos judeus. Aleluia. E ali o Pôncio Pilato, o governador, ele foi criticado. Os religiosos chegaram lá e disseram: tira isso daí, não pode escrever isso não. Mas estava lá, rei dos judeus, tira isso daí. Mas como Pôncio Pilato era uma autoridade, ele disse: o que eu escrevi, escrevi, tira de lá. É usado por Deus também, irmão, porque quando Deus quer usar, ele usa pequeno, ele usa grande, ele usa polícia, ele usa advogado, ele usa médico, ele usa quem ele quer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estava escrito ali em 3 idiomas, porque ele queria mostrar as 3 maiores potências da época. O grego, porque simbolizava a inteligência, simbolizava o romantismo, a poesia, simbolizava o sentimento, para que os gregos vissem, ali estava o rei dos judeus. O romano, porque simbolizava a força bélica das armas, da guerra, para que os romanos vissem, ali estava o rei dos judeus. Ficou registrado, ficou marcado, e ainda continua registrado e continua marcado. E para os judeus, porque os judeus ele pediam sinal, e o sinal é o Filho de Deus pendurado numa cruz, pagando preço pela humanidade, porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Qual é o outro Deus que garante isso, irmão? Qual é outro Deus que garante dar vida eterna? Pode aparecer planos, pode aparecer projeto, mas vida eterna só quem garante é Jesus. Mentira tem muito, mas verdade é Jesus Cristo. E muitos estão metidos em dúvida: será que é mesmo? E Jesus ele não deixa a dúvida, diz que é o terceiro dia. Jesus ele ressuscita. As mulheres, quando foram colocar ali no túmulo de Jesus mirra, incenso, perfume, porque as mulheres, irmão, ela tem um papel especial na vida de Jesus. As mulheres, elas sempre adoraram Jesus. As mulheres, elas sempre serviram Jesus com dinheiro, com oferta, com seus bens. Sempre as mulheres estiveram envolvidas na história do cristianismo, e no túmulo de Jesus não foi diferente. Estava ali as mulheres, logo cedo, de manhã cedo, foram lá colocar mirra e perfume e especiaria no túmulo de Jesus. Mas quando elas chegam lá, está um anjo poderoso lá dizendo: mulher, por que procura o vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos um Deus que não se move, nós não servimos um Deus que não fala, mas nós servimos um Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante que no momento daquela cruz, já era quase a hora sexta, houve treva, irmão, tudo parou, a natureza ela parou. A gente vê na atualidade pessoas que ainda têm dúvida, pessoas que ainda não creem que Jesus ele é o Filho de Deus. Mas se a gente for analisar de 2000 anos para cá, já se levantaram muitos líderes, já se levantaram muitas autoridades e muitos reinados, mas isso não durou muito tempo. Houve reinado, o maior império que já durou até hoje foi o
Império Romano, ele durou 500 anos, mas se acabou. Mas o Império de Jesus Cristo já vai para mais de 2000 anos. Ele está de pé, ele está de pé, está chamando: venha para o meu reino, venha para o meu reino, venha para o meu reino, que tem uma cidade celestial, aonde eu vou levar um povo lavado, remido no meu sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Aquele sangue que foi derramado lá na cruz, irmão, é um sangue precioso, porque Deus, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. O nosso pecado, ele custou caro, irmão. Ele custou o sangue do Filho de Deus, que é o sangue mais puro que existe. Ele é mais puro do que o sangue de Abel, que foi o primeiro sangue que caiu na terra. Ele é mais puro do que sangue de bode, de ovelha. Ele é mais puro do que tudo, porque ele é um sangue inocente, é o sangue de Jesus Cristo. Ele nunca mentiu, ele nunca pecou. João Batista, quando viu Jesus Cristo lá no Rio Jordão, João Batista estava batizando, e ali ele começa a ver muitos fariseus se aproximando, e ele dizia: raça de víbora, raça de cobra, quem vos fascinou a se livrar da ira vindoura? Mas quando ele viu Jesus Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Jesus Cristo, irmão. No passado não tirava pecado, não. O pecado, ele era encoberto. Se matava um animal, e ali com o sangue daquele animal encobria o pecado. Mas Deus, ele não quer nada encoberto, não. Deus, ele quer tirar pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a gente erra, a gente falha e fica com a consciência pesada e não tem como voltar atrás. Mas a palavra de Deus diz assim: se teu pecado ele for vermelho, esse carmesim, ele se tornará branco como a lã. E se ele for vermelho como a escarlata, ele se tornará branco como a neve. Só Jesus Cristo para fazer isso na nossa vida. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, aleluia, aí a gente começa a ter a verdadeira paz. Por isso que Jesus, ele diz: a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece, ela é passageira. A paz que o mundo oferece, ela é enganosa. A paz que o mundo oferece, ela é falsa. A paz que o mundo oferece, de repente ela muda. Mas a paz que Deus, ele oferece, a paz que Jesus, ele oferece, ela é diferente. Ela vem de dentro para fora. É uma paz que não vai embora, ela fica conosco, não desaparece. E muitas vezes alguém está com dinheiro no bolso, aí pensa que tem paz, aí começa a dar um passeio, aí sai, aí se diverte, mas quando volta para casa, vem triste, vem abatido, não tem mais a paz, porque o dinheiro acabou. Mas com Jesus Cristo é diferente, irmão. Com Jesus Cristo tem paz, com Jesus Cristo tem paz. A paz não é um assinado de não guerra, de não agressão. A paz, ela não é um condomínio fechado, onde tem segurança. A paz, ela não é, irmão, andar com 10 guarda-costas e dizer que está em paz. Não é isso não, irmão. A paz não é você ter uma casa e achar que está em paz. Não, irmão. A paz é quando a gente aceita Jesus, aí está em paz. É em paz consigo mesmo, em paz com Deus, aleluia. Por isso que Davi, ele tinha razão em dizer: em paz eu me deito, em paz eu durmo, porque só tu, Senhor, me faz habitar com segurança. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas aquela mesma multidão, irmão, diz aqui o texto, ainda no versículo 47, diz que o centurião, vendo o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus e disse: na verdade, esse homem era justo. O próprio centurião, ele era um comandante de 100, e ele tinha ali jogado uma lança ao lado do Senhor, e quando aquela lança ela fere Jesus, ali sai sangue e água. Segundo a ciência, né? Aquela posição que Jesus ele estava, era uma posição de muita dor, era uma posição de
tortura. E diz que quando passa muito tempo na cruz, o coração, em vez de bombear sangue, ele começa a bombear o contrário, ele bombeia água dentro do organismo da pessoa. É por isso que quando joga aquela lança, sai água, sai sangue. Aquele centurião, aquele homem que era acostumado a matar, acostumado a ferir, mas quando ele vê o Jesus ferido, ele diz verdadeiramente, esse homem, ele era inocente, irmão, porque naquela hora o sol parou, naquela hora ficou tudo escuro, a natureza ali, ela se negou a servir um serviço prestado para a humanidade, para os seres vivos. A própria natureza parou. Só quem estava, irmão, fora de si, não poderia acreditar que aquele era o Filho de Deus. Muitos ainda lá em Jerusalém não crê que Jesus é o Filho de Deus, porque, irmão, está indo pela multidão. A multidão, ela coloca a pessoa para o caminho errado. É por isso que Jesus, ele perdoou a multidão, pediu ao Pai para perdoar a multidão, porque elas não sabem o que faz. Aleluia. Mas a gente sabe o que faz quando a gente segue a Jesus, segue a sua palavra, irmão. E mediante essas palavras, eu gostaria de perguntar nessa tarde se tem alguém que quer aprender o que fazer, irmão. Quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, quando a gente começa a andar pelos caminhos do Senhor, lá no provérbio diz assim: como purificará o homem o seu caminho, andando segundo a palavra de Deus. Aí, irmão, a história muda, irmão. Tudo muda na nossa vida. É o chamado nascer de novo. Quando a gente vai para a maternidade, é o nascimento físico, é o nascimento da carne. Mas quando a gente aceita Jesus, é o nascimento espiritual. Começa uma nova vida. E eu pergunto nessa tarde, quem quer começar uma nova vida? Estenda o braço, dê um sinal com a mão. Quem quer começar uma nova vida com Jesus? O varão aí já é salvo? Senhor? Já? Amém. A jovem também? Então todos são salvos, né? Então agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando a todos.